Então, acho que Legal. tá tudo certo, né? Ah, só mais uma coisinha Pode também falar. que eu esqueci de falar. Quem puder, né, nos acompanhar aí até o final, a gente vai ter um sorteio, entre os participantes, então garanto aí que, fora todo o conteúdo técnico que vai ser muito proveitoso para vocês, fiquem até o final aí para garantir um brinde bem bacana. É isso aí. Bom, vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho da Merak e do seu portfólio, a ideia é que a gente passe lá desde o começo e vai evoluindo, tá? No portfólio da Merak. Mas falando da empresa em si, a empresa ela foi fundada em 2006 no MIT, lá nos Estados Unidos, e foi fundada por um grupo de estudantes que tinham a ideia de criar uma solução de infraestrutura de rede baseado em nuvem, tá? E o que que quer dizer isso, né? Uma solução de rede baseada em nuvem. Tudo que a gente fala de Merak, tudo que é Merak é gerenciado pela nuvem da Merak. Então a gente não tem nos produtos da Merak, por exemplo, uma porta console ou uma interface CLI. Tudo é configurado pela sua dashboard, que é uma página na web ali, como a solução ela já foi criada nesse sentido, então a gente tem uma interface já criada de uma forma intuitiva. Então tudo é bem simples, tudo é clicável, então você consegue desempenhar as suas atividades de uma forma mais tranquila e mais fácil, né, já que tudo ali está ao seu alcance na dashboard. A Merak ela foi adquirida em 2012 pela Cisco e aí desde então ela sofre um processo de integração com o portfólio da Cisco. Então a gente vai ver aí ao decorrer da apresentação que é comum atualmente você encontrar funcionalidades dos produtos da Cisco incluído nas linhas da Merak e essa compatibilidade entre os dois portfólios, né? O portfólio da Merak e o portfólio da Cisco. Hoje está todo mundo na mesma cesta, todo mundo no mesmo pacote, mas é interessante vocês saberem que existiu e existe esse momento aí de transição em que a Merak está entrando no portfólio da Cisco e está conseguindo aí pegar algumas funcionalidades. Em 2017, a gente tem uma expansão do portfólio da Merak para o mundo IoT, né? Então, vocês vão conseguir observar que hoje a gente tem soluções que vão muito além da infraestrutura comum, como firewall, roteamento, switch e access point, por exemplo. Então, hoje a gente tem soluções de câmeras, sensores e todas outras funcionalidades que vai ajudar o cliente a trazer para a dashboard não só a infraestrutura como básica, mas também soluções que podem aí incrementar algo a mais, tá? E hoje a Merak ela conta com mais de 16 anos aí de experiência e escalabilidade, certificando esse modelo de infraestrutura por nuvem, tá? Então, hoje a gente vê que a Merak ela tem uma experiência bem interessante, traz muita confiabilidade com os seus clientes, tá bom? Falando um pouquinho da plataforma da Merak e os seus produtos, tá? Hoje a Merak ela tem diversos produtos, como eu já mencionei. Então ela tem a parte de wireless, que são os access points, os switches, que é a linha Merak MS, a parte de mobile device manager, que é o MDM da Merak. Então você vai conseguir controlar os seus dispositivos, sejam eles smartphones ou notebooks. Tem a parte de Security SD-WAN, que a gente vai ter no conceito de mercado UTM, que vai juntar funcionalidades de roteamento com segurança. E aí, quando a gente fala de roteamento, a gente tem o SD-WAN, que é uma funcionalidade bem procurada no mercado. A gente vai ter o celular games, que são os Meraks MGs, que eles podem ser posicionados fora da sua companhia, e aí você puxa um cabinho ali de rede para ele, e ele consegue funcionar para você como se fosse uma antena de capacitação de sinal celular. Infelizmente, a gente não tem esses produtos homologados no Brasil atualmente, então a gente não consegue comercializar eles, mas é importante vocês saberem que a gente tem no portfólio da Merak, caso haja uma homologação, vocês já estão com o discurso pronto. A gente tem as Smart Câmeras, né, que são as câmeras da Merak e os sensores, tá? Dentro de tudo isso aqui, o pessoal da Cisco e a gente costuma brincar muito que o principal produto da Merak não está entre esses que eu mencionei para vocês, tá? Hoje o principal diferencial da Merak é a dashboard.
A dashboard a gente consegue controlar tudo isso que eu mencionei para vocês de um único painel. Então você consegue migrar de uma solução de wireless, switching, um UTM, um firewall e uma câmera na mesma dashboard. Você não precisa alugar mais de nenhum serviço, você não precisa trocar a seção ou trocar de fabricante, por exemplo. Você consegue encontrar tudo isso em uma única solução. Uma vantagem também de fazer parte desse mundo da nuvem, né, que cada vez é mais comum encontrar clientes com essas soluções, é que a Meraki ela se encontra muito receptível a APIs, tá? Então, é possível customizar soluções, é possível utilizar, por exemplo, as câmeras, muito mais do que câmeras de vigilância somente, mas também como sensores, e você consegue customizar ali o seu ambiente e fazer com que ele trabalhe da maneira que você achar mais interessante, tá? Então, certamente a configurabilidade é algo que está bem presente na Meraki. Bom, falando da solução e como ela se comporta quando a gente fala de comercialização, tá? E aqui vem uma mensagem que vem muito de acordo com o que a Meraki já prega na sua configuração em si e nas suas interfaces, né? E como política da empresa mesmo, cultura da empresa, que é a simplicidade. Tudo que você precisa para começar a utilizar a Meraki é hardware e licença. Então, se eu tenho um access point, eu preciso do hardware do access point e da licença do access point. E isso vai se espalhar para tudo, para Meraki MX, os firewalls com TM, os MS e etc. Para toda a linha da Meraki. E o que a licença ela representa aqui nesse cenário? Ela vai representar o gerenciamento centralizado e visibilidade de toda a rede. Então, aqui a gente está falando da dashboard. Então, você vai já ter direito a acessar a dashboard com essa licença. Você vai ter atualizações de firmware e segurança. E um ponto muito interessante é que você vai ter suporte 24/7 e garantia do produto até a vida útil, tá? Então, o que isso significa? Que você não precisa mais se preocupar com a garantia desses produtos, né? Na Cisco é muito comum a gente cotar o tão famoso SmartNet. Com a Meraki a gente não tem essa preocupação, porque toda vez que você tem uma licença ativa no seu equipamento, essa licença já representa a garantia deste equipamento. Isso impacta no final do dia em, primeiro, mais simplicidade na hora do cliente comprar a solução, mais agilidade para fazer uma renovação, por exemplo. Então, quando ele vai fazer uma renovação, ele não precisa se preocupar com a garantia, por exemplo. E traz para o cliente também um conforto maior, já que você consegue resolver tudo isso em um único componente, tá bom? A Meraki ela possui dois tipos de licenciamento: o Co-Termination License e o Per Device License, tá? Então, o Coterm e o PDL. O PDL, ele é o conceito comum que está bem distinguido no mercado, que é um para um. Então, você tem um produto, você comprou uma licença de 1 ano, depois o ano vai vencer. Se você comprar um produto no meio desse período aí, então depois de 6 meses que você comprou esse primeiro produto, você comprar outro de mais 1 ano, você vai ter 2 datas de renovações, né? Quando o primeiro acabar e depois de 6 meses, quando o segundo acabar. Tá? Então, é o modelo 1 para 1 comum. Já o Coterm ele funciona um pouco diferente. O Coterm ele vai funcionar no modelo de distribuição de licenças por equipamento utilizado. O que isso significa? Você vai pegar todas as vezes que você tiver um equipamento e você comprar uma licença, essa licença será distribuída pela quantidade de equipamento, para que você tenha apenas uma data de renovação, tá? Então, por exemplo, eu tenho 5 equipamentos, contratei 5 anos de licença, essas licenças serão divididas por equipamento e aí você vai ter uma data de renovação somente, tá bom? Bom, agora a gente vai começar a destrinchar um pouquinho melhor. Falar um pouquinho também. Referente às licenças, pessoal, lembrando que elas não são acumulativas, tá? Então, por exemplo, você tem um projeto aí, o cliente ele já tem 2 anos, mas ele quer 5 anos. Se eu comprar uma licença de 3 anos, ela vai juntar? Não. Cada licença é para um dispositivo, tá bom?
Então, nesse caso, tem que ou cancelar, né, se tiver bem próximo da data de compra, é mais vantajoso e comprar os 5 de uma vez, tá? Ou, no outro cenário, deixar vencer e depois renovar por mais 3 anos, tá bom? E também referente à garantia, sim, ela dá a garantia para você, tipo, se o seu produto tiver algum defeito, já tivemos um produto com defeito, então, em até uma semana ela já chega para você, tá bom? Ah, o cliente ele precisa seria muito mais agressivo, né? Aí sim existe, os suportes comprados à parte que possui uma garantia, né, que a Cisco precisa atender com um tempo menor, né? Então tem esses pontos também, tá bom? É, exatamente. Então, assim, se o seu cliente ele trabalha num sistema onde ele não pode ficar parado, ou uma parada significa muito prejuízo para ele, aí a gente está falando de equipamentos que estão posicionados em lugares críticos, e você precisa de um SLA, igual o Vitor mencionou muito bem, mais agressivo, aí você precisa contratar um SmartNet não, desculpa, uma garantia para esses produtos, tá? Mas para o cliente que não tem a necessidade desse FLA mais agressivo, né? Dessa rapidez para trocar o equipamento, aí a gente já tem uma garantia fornecida pela Mirac, tá? Bom, falando um pouquinho do MX, né, que é a nossa solução que junta segurança com roteamento e SD-WAN. Então, como funcionalidade, a gente vai ter o Identity Based Firewall, obviamente a questão do HA e failover, o SD-WAN, como eu já mencionei, e também a questão do Auto VPN. O que que é o Auto VPN? É eu conseguir fazer com que todos os meus MX que estão no meu ambiente feche VPN entre eles. E aí, para eu fazer isso, eu preciso apenas de 2 cliques. Então, não preciso ir lá e em um a um para fazer a configuração para que eles consigam fechar o VPN, tá? É algo que funciona de forma automaticamente. Falando de funcionalidades de firewall, a gente tem o Content Filtering e as regras por geolocalização, a parte de IPS e IDS, inclusive esse motor de IPS e IDS atualmente é o motor que a linha FPR utiliza, então para vocês já conseguirem observar aquilo que eu mencionei das linhas cada vez mais integradas, tá? E a parte de Advanced Malware Protection, o AMP, que também é um motor que o FPR utiliza para fazer análise de arquivos, tá? E prevenção a malware. Então, de novo, a gente vê também a Meraki utilizando funcionalidades da Cisco. Como um plus a mais, a gente tem o VPN Segmentation e Exclusion e o End User Experience Monitor, né? O Meraki Insight, que é uma solução que vai fazer análise do seu ambiente e do ambiente externo. E vai dizer para você se, por exemplo, eu estou com um problema no Webex ou eu estou com um problema no WhatsApp. O Meraki Insight vai dizer para mim se esse problema está interno, ou seja, se está na minha infraestrutura, ou se é algum problema com os servidores do WhatsApp, se aconteceu algo na minha rede WAN. Então, é como se fosse uma solução de diagnóstico e tenho como objetivo nutrir o gestor de TI de informações para que ele consiga resolver os problemas da forma mais rápida possível, tá? Então é bem legal mencionar o Meraki Insight. Então a gente tem alguma dúvida no chat? Alguém falou alguma coisa? Pessoal, fiquem à vontade para escrever qualquer cenário, qualquer dúvida. Como é tratado a reposição de equipamento em caso de falha? Ah, isso você acabou mencionando, né? Eu não sei se perguntou agora, mas acabou mencionando aí a questão da. É bem simples, né? No dashboard em si, existe um local onde tem casos, a gente pode até mostrar depois, né? Para não atrapalhar a apresentação, mas você vai abrir um ticket na Meraki, vai informar o serial do equipamento e a Meraki barra Cisco, eles irão pegar do depósito que eles têm aqui no Brasil e enviar para você. Após isso, você só tem que enviar o equipamento com defeito para o local onde que eles vão informar, né? E é um processo bem simples, tá bom, pessoal? Mas precisa ter as invoices. Aí, caso precise, né, entre em contato com o distribuidor ou quem tiver acesso a essas invoices
e automaticamente você já pode shippar de volta pela distribuidora para o local, tá bom? É, isso aí. É um processo bem parecido com o que já tem na Cisco, né? Esse pessoal tem muito contato com o suporte da Cisco, mas é algo bem parecido. Tirando essa, tem mais alguma? Eu não vi aqui, deixa eu ver aqui. Não. Tá, beleza. Bom, falando um pouquinho do portfólio de MX, tá? A gente tem aí a possibilidade de incluir, né, e trabalhar em projetos que vão desde uma filial pequena, e aí eu coloco até um pouquinho menos que isso. Então, a gente tem, por exemplo, o MX64W aí, que pode entregar num ambiente a solução de roteamento, SD-WAN, segurança, switch e access point no mesmo equipamento. Então, pode trazer aí para esse cliente uma agilidade extrema. Então, imagina que eu tenho uma sala de um dentista, por exemplo, ou uma sala pequena de um escritório de algum serviço. Eu consigo posicionar esse cara e esse cara já resolver a maior parte dos problemas quando a gente fala de infraestrutura desse cliente, tá? Então, a gente consegue trabalhar desde cenários igual a esse até o MX450, que vai até 10.000 usuários e pode chegar até 6 gigas de throughput de firewall, tá? Então, a gente consegue trabalhar desde um cenário pequeno até um data center, algo nesse sentido. Como opção também a gente tem o MX Virtual, que pode ser contratado na versão Small, Medium e Large. Esse Virtual MX ele é mais utilizado para ser um VPN Concentration, tá? Então, você consegue utilizar ele e fazer com que todos os seus ambientes fechem VPN com ele, para que você sempre tenha uma unidade disponível e a sua infraestrutura sempre consiga trocar a comunicação com as outras filiais, tá? Então é bem interessante como a gente consegue trabalhar também de forma virtual e na nuvem. Agora a gente vai falar um pouquinho de switches. Tipo, SD-WAN, pode ser que eu Não. acho legal a gente ver. Você quer falar? Pode falar. Pessoal, existe 3 tipos de licença para os MXs, tá bom? Existe o Enterprise, que é a mais básica, o Advantage e o SD-WAN Plus, tá bom? Aqueles que precisam de SD-WAN, não é necessário você contratar o Advantage ou o SD-WAN Plus, tá bom? A licença mais básica já propõe o SD-WAN, tá? Agora, eu preciso de coisas mais específicas, uns negócios de segurança a mais, aí sim, né, a gente sai do Enterprise e já começa a subir. Aí é uma coisa bem específica, então quando que for tratar desses casos específicos, né, sempre entre em contato com a gente para a gente ajudar vocês, ou até mesmo quando a gente for mandar esses slides no final da apresentação, a gente acaba até incluindo esse slide a mais, tá bom? Exatamente. Então, assim, meu cliente ele precisa só do SD-WAN. A licença Enterprise ela já vai caber nesse projeto. O meu cliente ele quer SD-WAN, mas ele precisa de algumas funcionalidades de firewall. Então, a gente mencionou aí o IPS, a gente mencionou também a parte do Advanced Malware Protection, para fazer a parte de análise de arquivo. Aí a gente vai ter que subir para Advanced, tá? E aí na SD-WAN Plus, a gente vai ter a funcionalidade do Meraki Insight, que é aquela solução de telemetria que eu mencionei para vocês, que vai trazer para o gestor de TI informações sobre como que está o meu ambiente interno e como está a minha WAN, por exemplo, tá? Antes de continuar, o Thiago falou que a conexão está falhando. Todo mundo está com a conexão ruim. Se for necessário, a gente pode até ver de colocar um cabo direto, internet aí. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar bem? Deem um ok pra gente aí, Falar por igual os favor. youtubers, coloca no chat. Tá falando Coloca que tá nos falhando. Eu comentários vou aí. pegar um cabo. Você quer que eu pegue? Eu pego lá rapidinho. Pego lá Felipe rapidinho. falou que tá tranquilo. Tá, mas de qualquer forma a gente vai pegar um cabo aqui, pessoal, mas só para não ir atrasando até mesmo o horário de vocês, a gente vai continuar, tá? Eu peço desculpas aí se não tá numa qualidade legal, tá, pessoal?
Falando de switching, né? Então, de novo, Vitor, como é que funciona o switch da Merak? É o mesmo princípio que eu já mencionei, sem CLI, sem porta-console, sem precisar fazer uma janela de atualização e pegar um pendrive e espetar nesse switch para subir a imagem, tá? Então tudo é feito e tudo é configurável pela dashboard, tá? Vocês vão conseguir ter hoje uma vivência de como funciona o dashboard bem legal, então vocês vão pegar um pouquinho desse feeling que é trabalhar só com a dashboard no dia a dia, tá? E aí, falando um pouquinho do portfólio de suítes que a gente tem, né? Mais especificamente de camada 2. Então, a gente tem o MS-120, que é um modelozinho mais compacto, né? Ele é bem pequenininho, cabe em cima de uma mesa, por exemplo. E aí a gente tem o MS-120, né? Que é mais voltado para reais. E aí a gente vai subindo as funcionalidades e os atributos. Então, o MS-120 a gente pode ter uplinks de até 1 GB, o MS-125 de até 10 GB, todos os dois com opções de PoE, tá? Onde que é isso? É do outro lado. Eu acho que isso é maior. Se precisar. Seja mais comprido. Acho que não. Bom, a gente colocou o cabo aqui, tá, pessoal? Agora, se não ficar melhor, ou é a nossa rede direta, ou pode ser problema de casa aí, tá? É isso aí. MS-210 e MS-225 vem com novos atributos que é o stack, então os dois podem fazer um stack de até 80 GB, com a possibilidade também de começar a trabalhar em camada 3, e aí a gente está falando de rota de roteamento estático e etc, tá? Os dois também possuem opções de fontes redundantes, tá? Então você pode fazer aí um projeto e colocar fontes redundantes nos seus tweets, tá? Subindo um pouquinho mais o portfólio, a gente tem os suítes de camada 3, todos com opções de PoE, e aí puxando aqui um destaque para o MS350 aqui, tem a possibilidade até de UPoE, tá? Todos com a possibilidade de fazer uplink até 10 GB, e aí puxando uma observação para o MS355 e o MS390, que tem a possibilidade de fazer uplink de até 40 GB, né? Então, a gente vê quão agressivo são esses produtos do mercado, e aí stacks que vão de 80 GB no MS250 até 480 GB no MS390, tá? Todos eles com a possibilidade de configuração camada 3. A partir do MS350 a gente tem a possibilidade de portas multi-gigabit, o que significa que esses switches eles já podem ser utilizados nas novas arquiteturas de Wi-Fi 6, tá? Então, vocês que estão pensando aí em transformar o ambiente do cliente de vocês numa arquitetura Wi-Fi 6, a gente já tem switches que proporcionam a velocidade necessária para esses access points, fonte modular e também fãs modulares, tá? É só para pontuar, o multi-gigabit, quando que a gente fala que é um switch muito vantajoso, é porque sabemos que muitas empresas hoje em dia, eles possuem cabos que estão meio legados, né? E para não ter que correr cabos tudo novamente para os mais recentes, né, o caixa CD e etc., esse multi-gigabit ele acaba ajudando, porque vai reduzir o custo do projeto, tanto na implementação, né, quanto na hora de fazer a cotação. Então, isso aí é muito vantajoso na hora que a gente vai considerar um switch para um projeto muito grande, né? Como o Vitão falou, pelo Wi-Fi 6 ele requer uma quantidade de informações a mais, né? Então, isso acaba salvando, né, o projeto e viabilizando por diminuir o custo justamente em cabeação. Exatamente. Puxando uma última observação aqui, o MS390 ele tem a possibilidade de fazer stack de energia, que significa que você consegue combinar aí o PoE de dois switches, tá? Então, se o meu switch ele tem, por exemplo, 400 watts e eu stacko ele com outro switch de 400, teoricamente eu tenho ali entre os dois a possibilidade de se utilizar até 800 watts, tá? E aí, independente de qual, vai utilizar todos esses watts.
Finalizando aqui a parte de portfólio do Merak MS, a gente tem os MS400, tá? E aí, a possibilidade aí de fazer uplink de até 40 GB no MS450. Não, desculpa, a parte de downlink mesmo, né? 40 GB, de uplink de até 100 GB, stack de 400 GB e aí mais funcionalidades, como eu já mencionei, tá bom? Uma novidade interessante aí vai muito de encontro com o que eu mencionei no começo, que é a integração da linha Enterprise Cisco e da Merak. A Cisco ela lançou recentemente, ela informou o mercado que vai ser possível sim fazer e controlar um switch da linha Enterprise, como o 9300 aí que está na tela de vocês, pela dashboard na Merak. O que isso significa? Isso significa que eu vou conseguir ter um Catalyst no meu ambiente, por exemplo, controlado pela dashboard da Merak, tá? Então esses dois mundos, eles estão se encontrando muito pelo bom trabalho que a Merak está fazendo e os clientes eles vêm cada vez mais adotando essa nova realidade na nuvem. Então, não é mais interessante para o cliente investir numa infraestrutura local, que ele é pouco maleável, né? Então, poxa, com a Merak você consegue acessar de qualquer lugar que você está, você consegue mudar uma política de um café, por exemplo, consegue observar se tem algum erro da sua casa, você não precisa fechar uma VPN em algo nesse sentido. A gente tem até o aplicativo para celular, né? Então você consegue observar ali o seu ambiente direto do seu smartphone. Então, a Merak ela traz muita facilidade, muita simplicidade para o dia a dia do analista de sistema. Então, a Cisco viu e enxergou o sentido nesse mundo e está trazendo a linha Catalyst para essa nova realidade, tá? Como pré-requisito, você precisa ter os modelos 9200, 9300, 9200 e 9200L, tá? 9300 9300L e 9300X e também a linha 9500. Como firmware, você precisa ter no mínimo o 17.3, né? iOS XE 17.3 e licenciamento ADNA Advantage e ADNA Essentials, tá? Bom, vamos falar agora de Wi-Fi. A gente já mencionou na parte dos suítes a nova realidade, que é o Wi-Fi 6, e aí a gente tem a Merak indo muito forte nessa questão, então a gente está vendo aqui novos modelos que estão sendo lançados, tá? Isso aqui é muito novo, tá, pessoal? Inclusive, esses modelos, eles ainda não estão homologados no Brasil, mas a gente vê aí como é muito perto essa homologação, tá? Então, a gente tem o MR28 já preparado para o Wi-Fi 6 e o MR78 da mesma forma. A parte ali de velocidade, né, das antenas 2x2, os dois modelos, e também conta com a possibilidade de Bluetooth ali para utilizar ele também no cenário de IoT, tá? Lembrando, pessoal, que eles estão em processo de homologação, tá? Isso aí. Então, ainda não colocam dentro do projeto, né? Mas caso existe um requisito desse, venha falar com a gente que a gente pode pesquisar, falar com a Cisco para ver a previsão ou até mesmo substituto nesse caso. Exatamente. E isso aqui, pessoal, é bem novo, tá? Foi divulgado muito recentemente pela Merak, mas a gente acha já interessante vocês ficarem por dentro, tá? O cara perguntando aqui no chat. Sobre a outra linha, a linha intermediária, vamos dizer assim, a gente tem o MR36, o MR36H, MR44, MR46E e MR56, todos eles já certificados Wi-Fi 6, então todos eles já possuem a mais nova tecnologia. E aqui o que a gente tinha mencionado sobre os switches, né? Então vocês podem observar, a partir do MR44 ele já suporta interface 2.5 gigabits, e isso vai trazer para a gente aquele benefício que eu mencionei sobre os switches suportarem multigiga, tá? Então, nesse caso, não faz sentido eu ter um MR44 se o meu switch ele é limitado a se comunicar em 1 giga, tá? Nesse caso, eu estaria mal utilizando o equipamento. Pode falar, então. Tem uma pergunta aqui referente à utilização do Catalyst no dashboard, né? Tá. Precisa de uma licença à parte?
O que você vai precisar é das licenças DNA para fazer essa utilização, tá? E, Fábio, a gente não ignorou sua pergunta, tá? A gente só vai responder depois também, tá? Tá bom? Falando sobre contato de Merak aqui, tá Tá. bom? Manda, por favor, manda a pergunta dele no chat, no Teams pra mim, porque Ah, tá. E aí a gente tem depois o MR44, MR46 e o MR56 aqui chamando a atenção com a interface de 5 GB. Tá? Então, pessoal, por isso que é importante. Meu cliente chegou falando que quer Wi-Fi 6, quer atualizar o seu parque, então é importante informar esse cliente que ele também vai precisar fazer a atualização dos seus suítes, tá? Uma vez que os equipamentos eles estão vindo com um throughput muito alto, então eles estão trocando muita informação com os dispositivos e é importante também fazer a atualização dos suítes, tá? Falando de Access Points Outdoor, a gente tem o MR76 e o MR86, todos eles também Wi-Fi 6, chamando a atenção aí para a sua capacidade de troca de informação e também as suas antenas externas, tá? Então, esses access points podem ser posicionados em um estacionamento, por exemplo, ou um ambiente de evento externo, algo nesse sentido, tá bom? Algumas funcionalidades interessantes, então a gente tem o Trusted Access, o Identity PSK, o Security Connection and Adaptive Policy e o Umbrella DNS Protection. Umbrella DNS Protection é uma solução de DNS da Cisco, né? Nesse caso DNS Security. Então você vai conseguir aí ir para a internet e antes de acessar um domínio, esse domínio pela inteligência de segurança da Cisco, por exemplo. A parte de segurança é Adaptive Policy e PSK é você justamente conseguir aplicar políticas para dispositivos diferentes dependendo de qual dispositivo ele é no mesmo SSID. Então, por exemplo, eu tenho um smartphone e uma câmera e os dois estão acessando o mesmo SSID. Com a Merak, eu vou conseguir fazer políticas diferentes para esses dois dispositivos, mesmo os dois acessando o mesmo SSID. Tá bom? Então a gente vê aí que a Merak ela também está se posicionando. A gente fala principalmente de segurança de uma forma bem interessante no mercado, tá? Aí também a gente tem o System Manager, né, que é o MDM da Merak. Com ele você vai conseguir controlar dispositivos como smartphones e computadores. E controlando eles, você vai conseguir ter acesso à localização desse dispositivo, à segurança do dispositivo, se está com o antivírus ativado ou não. Você vai conseguir aplicar configurações de infraestrutura diretamente, né, de forma automática. Então, eu consigo configurar, por exemplo, o Wi-Fi da minha companhia de forma automaticamente nesse dispositivo, sem precisar passar informações para esse usuário de como acessar essa rede. Você vai conseguir fazer troubleshooting no desktop e no mobile. Inclusive, para desktop, a gente tem a possibilidade de você fechar como se fosse um remote desktop, tá? Então, ele pode sim substituir o TeamViewer, por exemplo, já que você consegue máquina pela dashboard. Você tem um backpack de arquivos, então vamos supor que você tenha um grupo de vendedores na rua, você consegue ali mandar uma planilha para todo mundo por meio do aplicativo, né, com os preços atualizados, algo nesse sentido. A gente tem um inventário de aplicativos e de software, então o seu usuário só vai conseguir instalar um aplicativo e desinstalar com a sua permissão, tá? E você consegue instalar aplicativos automaticamente para ele também. Lembrando da compatibilidade, né? Então pode ser instalado tanto em Android quanto iOS e em Windows e Mac também, tá? Só complementar também. Claro. Pessoal, quando a gente pensa, né, que, por que que eu preciso disso? Muitos lugares, vocês conseguem ver que a Merak, ela consegue atender, desde a sua casa até um campus de faculdade, etc. Então, nesses casos, sabemos que as faculdades, né, ou até mesmo restaurante hoje, são tudo mais modernizados, né? Dispõe tablets, celulares, etc, para você fazer pedido, ou até mesmo para você fazer os trabalhos, né, as tarefas da escola. Então isso permite que você consegue fazer essas instalações de um modo muito mais fácil e com agilidade, né.
E também, não somente você consegue fazer o dispositivo baixar esses programas, você pode também excluir dos aplicativos que entram no seu site, tá bom? Isso aí é legal para lugares que, por exemplo, você vai para um Honda da vida, ou um desses fabricantes muito grande que eles não podem, deixar vazar nada, né. Então, a partir do momento que eles entram na sua rede, automaticamente você consegue excluir câmeras, WhatsApp, Instagram e etcétera. Então isso aí é bem vantajoso para o pessoal que, possui esse System Manager, tá bom? É isso aí. Bom, agora falando das câmeras, tá? Um dos grandes diferenciais também do portfólio da Merak. Como que as câmeras funcionam? Elas funcionam um pouco diferente do que a gente tem no mercado, tá? As câmeras da Merak, elas não são feitas, elas não foram feitas para serem utilizadas com servidores locais. Então, o que isso significa? Ela é uma câmera que ela vai ser gerenciada e tudo aquilo que for gerado de imagem nela vai ser enviado para a tá? Então, tudo que você acessar, tudo que você precisa para utilizar essas câmeras da Merak é apenas a câmera e a licença, tá? Então, esqueçam HD, esqueçam, sei lá, DVD, acho que nem tem mais isso, né, de gravar em DVD, mas não vai ser preciso. Tudo vai poder ser controlado e acessado pela nuvem. Então, esse é o grande diferencial. E aí vem com todos os benefícios que a Merak já possui. Você vai conseguir acessar essas imagens da onde você estiver, seja num café que você está, seja da sua casa, tudo vai ficar à disposição para você, com a possibilidade também de você conseguir ter aquelas walls de câmeras para a equipe de segurança, por exemplo, para um porteiro, tá? Então, com toda aquela comodidade que a gente já conhece desse segmento de câmeras, tá bom? Bom, falando um pouquinho do portfólio de câmeras, a gente tem a MV2, que é uma câmera, mas não é considerada uma câmera de vigilância, por exemplo, porque essa câmera é voltada para outro propósito, já que ela é uma câmera USB, tá bom? E não tem armazenamento interno. E aí é um ponto que as pessoas elas perguntam bastante, poxa, Victor, tudo bem, né? Eu tenho lá a minha câmera e a minha câmera ela se comunica com a nuvem, então ela manda tudo para a nuvem. E se por algum acaso eu perder conexão com a internet, eu vou perder essas imagens? E a resposta é que não, porque todas as câmeras elas possuem armazenamento interno. Então vocês vão conseguir observar aí que a MV12, MV2032 e a MV22 elas têm armazenamento interno que contam aí com 128 e até 512 gigas. Então, se você ficar sem internet, você não vai perder acesso, você não vai perder essas imagens que foram gravadas, tá bom? Então a gente tem a MV12, a MV32 que vem com diferencial de ser 360, tá? Então ela grava a 360, um sensor de 8.4 megapixels, e a MV22 também, que tem a varifocal lens, né, a lente, e ela pode ser focada, tá? A MV72, que ela é também utilizada para longas distâncias, assim como a MV72 e a MV52, e aí chamando a atenção para a qualidade da MV52, que pode chegar a distâncias assim impressionantes, tá? Por chegar a distância muito grande, ela grava em 4K, para que você consiga fazer esse zoom e não perca a qualidade de imagem, tá? Por isso também ela é a única, ela conta com um armazenamento de 1 TB justamente pela qualidade do vídeo. E aí a gente tem também a MV63 e a MV93, que vem aí a MV63 com essa questão de distância também, e a MV93 com essa questão de ser também de 360 graus, tá bom? Licenciamento das câmeras, tá? Licença Enterprise. Ela vai permitir que você utilize as câmeras. Quando a gente fala de armazenamento, na licença Enterprise somente, você vai ser limitado os dias que você vai conseguir armazenar essas informações. Como assim, Victor? Se você grava essas informações em uma qualidade 1080, por exemplo,
você vai conseguir armazenar 15, 20 dias de imagem. Se você diminui essa qualidade, então você quer gravar as imagens a 720, por exemplo, você vai conseguir armazenar mais dias, por exemplo, aí podendo chegar a 30, a 35 dias. Vitor, o meu cliente, ele requer que essas imagens elas fiquem gravadas por no mínimo 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Aí a gente tem a opção de utilizar a licença Cloud Archive, que vem justamente para suprir essa necessidade. Então, você pode armazenar essas informações por 1, 2, 3 anos, tá? Tenho uma dúvida aqui sobre o delay no caso de gravar em alta resolução. Existe? O delay? Se tem algum delay. Tipo, eu estou gravando em 720, né? É bem menor do que um de 4K. Sim. Existe algum delay? Então, a gente não tem informação sobre o delay. Inclusive, por exemplo, se eu estou no mesmo ambiente que essa câmera se encontra, então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha uma câmera aqui na TD Cinex e eu vou acessar essa câmera. Essa informação ela não vai para a nuvem da Merak e depois volta para o meu computador em forma de imagem. Quando ela identifica que eu estou no mesmo ambiente, essa comunicação é fechada diretamente e eu recebo as imagens direto dessa câmera. Então, nesse caso, a gente teria o delay comum de uma câmera local, tá? Então, independente da qualidade da câmera, seria um delay comum. É como se eu estivesse acessando um servidor local aqui. De milissegundos até Isso, um bem, segundo. bem baixo, assim, bem baixo. A gente não tem informação sobre o impacto desse delay, mas a gente acredita que não é muito, já que você não baixa em si a imagem, né? Você visualiza. É como se fosse, vou colocar aqui em muitos parênteses, tá, pessoal? É como se fosse uma live stream que você está assistindo no YouTube ou em outra plataforma de live, tá? Então, assim, como se você estivesse assistindo a imagem ali ao vivo. A única informação que a gente tem é que a qualidade ela vai impactar nos quantos dias você consegue armazenar essa imagem, tá? Então, se você grava em 1080, você vai conseguir armazenar por X dias, e se você grava em 720, você vai conseguir armazenar por Y dias, tá? Então, é essa a diferença que a gente tem de informação. Posso dar um recadinho, aproveitar aqui o Pode. espaço? Só respondendo uma do chat, e talvez, não sei se outras pessoas também estão com alguma dificuldade de contato conosco, então nós temos vários canais de atendimento, seja através do time comercial, seja através do time de serviço, seja através do time de renovações, do time de produtos, mesmo que seja de outras linhas de produtos, então a gente está sempre se conversando internamente. Então, caso alguém tenha alguma dificuldade de contato, no convite que vocês receberam desse evento aqui, em questão, tem os meus contatos, tem o meu e-mail, fiquem à vontade em me contatar em relação à Merak. Caso tenha alguma dificuldade de contato com outras linhas de produto, não tem problema, podem direcionar para mim e eu vou dando o caminho das pedras internamente para vocês, tá? É só importante frisar isso, porque às vezes tá tentando contato com uma pessoa, mas outras pessoas da TD Cinex podem ajudar vocês. Então, por favor, compartilhem aí com a gente, caso mais alguém tenha uma dificuldade de contato. E é isso, estamos todos aqui à disposição e eu vou colocar tanto meu e-mail quanto meu celular aqui no chat para qualquer coisa que vocês precisarem. É isso aí. Bom, e por último aqui falando de licenciamento, nos MVs a gente tem a MV Sense, que vai abrir aí a possibilidade de configuração de APIs nessas câmeras. Então você vai conseguir utilizar essas câmeras muito mais do que uma câmera de vigilância somente. Você pode utilizar ela como um sensor, por exemplo, tá? A gente tem também a linha de sensores, que são... legal de pontuar também a parte do Object Detection, que é uma coisa que... Pode falar. O que seria esse Object Detection, né? Quando a gente tem uma câmera, seja numa loja, seja no escritório, podemos focar em um ponto, né? Onde que, por exemplo, eu tenho essa garrafinha de água.
ela vai ficar filmando o ambiente normalmente e a gente pode focar nessa aguinha de água. A partir do momento que alguém pegou, ele tem essa detecção. Então, isso aí é muito vantajoso para as pessoas que possuem lojas ou até mesmo para segurança dentro do escritório, né? Graças a Deus aqui nunca aconteceu nada disso, mas, né, sabemos que existe maldade, né, no mundo, infelizmente. Então, isso aí é um outro ponto que acaba capturando o cliente nessas horas, né? Aí você pensa, ah, Vitor, como que eu faço o merge dessas licenças, né? A partir do momento que a gente coloca as licenças dentro do Control Hub não, do dashboard, dentro do dashboard, a partir do momento que você coloca essa licença, ele vai aparecer essas opções para você, tá bom? Então você não precisa se preocupar de fazer essa atrelação, ok? E é assim que as licenças funcionam, né? É mais ou menos quando você faz o call termination, ele é por pool. Então o que está ativo, ele está usando a licença, tá? Quando ele não está ativo, ele não está utilizando a licença, ok? Então isso aí serve também para storage, caso o cliente, como a gente falou, às vezes ele precisa ter SLA agressivo, eu consigo ter um equipamento em spare e não precisa de uma licença a mais para isso, tá bom? Então, existem essas possibilidades também. É isso aí. Bom, falando de sensores agora, linha Merak MT, tá? Então, os sensores eles são muito importantes para justamente fazer um controle de um ambiente, né? E aí não necessariamente um data center, mas a gente pode ter isso atrelado ao dashboard, então você já vai conseguir, por exemplo, resolver um problema. Poxa, meu switch não está funcionando muito bem, eu consigo já verificar se o meu data center, o meu CPD, se ele está quente, se ele está com a temperatura certa, se está com muita umidade, enfim, a gente já vai conseguir já observar esse ambiente, tá? Então a gente tem essa linha de sensores, então o MT10, temperatura e umidade, o MT11 que é esse probezinho aí de temperatura, o MT11, desculpa, com um probezinho de temperatura, o MT12 com a possibilidade de identificar água, o MT14 com a possibilidade de verificar a qualidade do ar de um ambiente, o MT20 para fazer o controle de porta aberta ou fechada. E, por último, o MT30 é como se fosse um botãozinho que você aí consegue configurar para ter alguma ação, tá? Então, essa é a linha de sensores, beleza? Pessoal, e quando você pensa, para que eu vou utilizar esses, já que tem um que já tem temperatura, umidade, outro que tem probe. Bom, o temperatura e umidade normalmente se usa dentro de data centers, dentro de uma casa ou de um escritório, tá bom? Essa temperatura com probe, o que seria? Sabemos que o equipamento, eles são resistentes, porém, eles não são indestrutíveis. Então, por exemplo, num frigorífico ou algo desse gênero, onde que não é ideal você deixar o equipamento dentro do frigorífico em si, é possível colocar o probe dentro e ele medir por fora, tá bom? Esse water leak, o que ele seria? Seria um local onde que existe a possibilidade, um encanamento, etc. E quando chegar e tocar nesse probe né, uma gota de água, automaticamente ele vai gerar um alerta, tá? O Air Quality ele é recente, né? A gente não sabe exatamente como que funciona a qualidade, mas normalmente utilizamos isso dentro tanto de pode ser até mesmo de um escritório, né, para saber para cuidar da saúde dos funcionários. E o Open Door Close você pode usar em qualquer tipo de cenário, após ele tem essa função, né? Por que está abrindo a porta do data center às 3 horas da manhã, por exemplo? Então, para cada um existe uma certa função, tá bom? Isso aí. Mãe, como esses sensores eles se comunicam com a nossa rede, né? Com a nossa dashboard, principalmente. Os MTs eles não possuem interface de conexão padrões. Então, por exemplo, um Wi-Fi, uma porta RJ45 ou algo nesse sentido. Os sensores eles vão se comunicar com a dashboard por meio do Bluetooth. Por quê? Porque esses sensores também eles não são alimentados
por meio de uma fonte de energia, por exemplo. Todos eles contam com uma bateria, tá? Então, eles utilizam o Bluetooth justamente para economizar essa bateria. Sobre a duração dessas baterias, a gente tem como informação que um sensor ele vai durar mais ou menos 5 anos de vida, tá? Esses sensores, a bateria vai durar, tá bom? E como que ele faz? Ele vai se comunicar primeiramente com os produtos MR e MV, eles vão utilizar esses produtos como um gateway, e os produtos MR e MV vão enviar essas informações para a dashboard da Merak, e aí você vai conseguir visualizar, tá bom? Bom, era isso que a gente queria falar sobre o portfólio da Merak, né? Uma visão rápida aqui de como que funciona o portfólio. Se alguém tiver mais alguma dúvida, temos dúvidas, então. Por enquanto, não. Então, perfeito. Espera aí, só porque você falou. Agora é a hora. O dashboard consegue gerenciar a vida útil da bateria? Sim, a gente tem na dashboard a porcentagem dessa bateria, tá? Então, com certeza você vai ficar sabendo se essa bateria está na metade, se ela está no começo ou se ela está próxima a acabar. Então você consegue fazer um gerenciamento, poxa, minha bateria está com 10%, 15%, eu já tenho que correr para trocar, você vai conseguir sim fazer esse gerenciamento e assim, tudo por meio da dashboard, tá? Você não precisa ir lá no sensor e verificar se vai descarregar ou não. Tudo isso só é a por troca meio de da bateria dashboard. que vai ser presencial, tá, gente? Exatamente. tudo- Não tem como trocar a bateria Online. pela dashboard. Se tivesse como, seria, né? Mas É. ainda não conseguimos. Mandar um drone. É. O drone em casa. Ainda não conseguimos esse nível de tecnologia, mas você vai conseguir gerenciar sim pela dashboard, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Lembrando que se por acaso, durante o laboratório, surgir uma dúvida, vocês também podem falar conosco, não tem problema, tá? A gente vai Exatamente. responder tanto uma dúvida de Merak, quanto dúvidas do laboratório. Tá bom, gente? Exatamente. Eu vou dar uma passadinha aqui na dashboard bem rapidinho, tá, pessoal? Até para vocês. Só vocês verem a interface, como que é, Isso. se nunca teve uma experiência com ela, né? E também a gente já pode aproveitar até mostrar como que é o abrir um caso, tá bom? Exatamente. Bom, aí vocês estão vendo. Sim, a gente vai enviar sim a apresentação, tá? Pode ficar tranquilo. Com a gravação e a apresentação. Isso, exatamente. Então, se você perdeu alguma coisa da reunião, você vai conseguir observar ali na gravação, tá? Pode ficar tranquilo. Então, essa é a dashboard, tá, pessoal? E aqui vem o grande diferencial. Vitor, o que que eu preciso para acessar essa dashboard? Você vai precisar fazer o seguinte, você vai vir em cisco.merak.com. Opa, é merak.cisco. Eu coloco dashboard de uma vez. Errei ali o... Então, vim no meu navegador, pesquisei merak.cisco.com. Eu vou clicar aqui em login e como eu... até apareceu. Vou colocar o meu e-mail e a minha senha e pronto. Eu já vou ter acesso a tudo isso aqui. Inclusive, vocês vão fazer isso no laboratório, tá? A gente vai passar para vocês o e-mail e a senha e pronto. É isso que você precisa. A gente fizer um paralelo aqui com outros fabricantes e até mesmo com a própria Cisco. Por exemplo, você tem uma solução de access point da linha Enterprise da Cisco, os famosos Catalysts. Para ter esse mesmo acesso, você precisaria entrar numa VPN, se você está fora da sua rede, né? Entrar numa VPN, depois de entrar na VPN, você ia ter que digitar o IP dessa controller, e aí você ia entrar nessa controller por meio de um usuário e uma senha, e aí sim conseguir acesso a essa plataforma, tá? Então, assim, a gente vê que é nisso existe uma diferença, tá? E, pessoal, caso tenha alguma preocupação de questão de segurança, existe também a possibilidade do Dual Authentication. Isso, tá bom? exatamente. Onde que você pode também adquirir o Dual da Cisco,
que é a parte de segurança do nosso querido aqui, e fazer esse Dual Authentication. Não somente com as credenciais, tem que também ter o aceite do aplicativo, tá bom? Exatamente, é isso aí. Então, assim, a gente consegue colocar o MFA na Merak para deixar isso de forma mais controlada, tá bom? Mesmo assim, com o MFA você consegue, adicionando a segurança do MFA, você consegue criar perfis de configuração, tá? Então, posso criar um perfil limitado a uma organização somente, a uma rede somente, a um equipamento somente, tá? Então, a gente vai trabalhar com isso também. Bom, primeiro ponto que se diferencia é o acesso a essa dashboard. O segundo ponto é como eu consigo migrar de solução no mesmo ambiente. Então, aqui eu consigo ver meu firewall, aqui eu consigo ver meu switch, aqui eu consigo ver meu wireless e aqui eu consigo ver a minha solução de insight. Vitor, se eu tiver as minhas câmeras, vai aparecer aqui também. Se eu tiver o MDM, vai aparecer aqui também. Tudo vai ficar no seu lado. Então, eu posso aqui tranquilamente vir no meu appliance, no Lab 5 aqui, e verificar como que está o status do meu firewall, por exemplo. Então, aqui eu vou ver que o meu firewall está ativo, aqui estão dispostas as portas dele, né? Então, a porta utilizada vai estar como verde, a porta não utilizada vai estar como preto ali. Então, a gente tem todas as informações do endereço desse dispositivo, quanto que ele foi utilizado, a conectividade, então se ele caiu durante a noite ou não, a gente vai conseguir acompanhar aqui. E, poxa, beleza, agora eu quero ver meu switch. Venho aqui em switches e assim, eu dei um clique agora, né, para acessar a aba de switches. E aí eu vou dar outro clique para entrar no meu switch pronto, assim. Eu precisei, para sair do meu firewall e entrar no meu switch, eu precisei dar 2 cliques e esperar 10 segundos. Então, assim, é essa agilidade que a Meraki traz para o seu dia a dia. Do mais, pessoal, vocês vão explorar, vocês vão ver como é. Então, poxa, eu preciso configurar uma política. Eu venho aqui, vou em SD-WAN e Traffic Shaping, por exemplo. Eu vou conseguir fazer esse controle, tá? Então, vou limitar o meu link 1 ou link 2. Vou colocar o que eu quero com teste de conexão. Eu quero como um link primário o WAN 1 ou o WAN 2, ou eu vou querer que seja feito o load balance. E tudo isso vocês podem perceber que é muito simples, muito diferente do que a gente tem no dia a dia. Posso mostrar o case também, rapidinho? Pode. Quem teve a dúvida, né, de como que funciona e como que você abre o case, é bem simples, tá, pessoal? Aqui no case, a gente vai aqui nessa interrogação. Aqui tem tanto suporte, get help, para você ir para a comunidade. Essa comunidade é legal, porque existe pessoas que já teve esse problema, tá? E alguém já respondeu como resolver, tá bom? Que às vezes, né, infelizmente, nada é 100%. Então, há uns erros que nunca aconteceu com uma pessoa, mas aconteceu com outra, tá bom? Então, aqui eu tenho o case, eu vou clicar no cases. Aí aqui eu posso colocar o tipo de case que eu preciso, se eu preciso abrir um novo. Vou colocar o que aconteceu, né? Colocar aqui o tipo do equipamento, onde que ele está e como que eles podem te ajudar, tá bom? Aí a partir disso vai receber e-mails no seu e-mail pessoal que você vai fazer e você vai tratar através disso. Outra utilidade bem legal, pessoal, que parece ser besta, mas é uma coisa bem útil, tá? Ah, Vitor, às vezes eu sou um service provider, eu tenho 20 do mesmo equipamento, como que eu sei no meu data center qual que está com problema? Como o Vitor falou, no monitoramento você vai aqui no status, você vem aqui em tools, e você pode ou dar um reboot no seu appliance, ou também um blink light, para você saber qual que é o equipamento que está com problema, tá bom? Então isso aí é útil justamente para aqueles que têm muitos equipamentos iguais e você, né, não quer espetar um e deixar dois fora offline, né? Então existe essas também. E por último, Vitor, eu não estou achando VLAN, como que eu faço
o gerenciamento de VLAN. Aqui tem o search do dashboard, vou clicar aqui, vou colocar VLAN. Pronto, aqui eu consigo ver as configurações de management do network, suporte também, caso você precisa, de alerts, e também as comunidades, como que eu falei, né? Às vezes há um erro que não é fácil, e você consegue achar através da comunidade por pessoas que já teve esses problemas e um especialista da Meraki já respondeu também, tá bom? Bom, é isso. Bom, beleza. Então aí, Vitão dando umas dicas, né? Aqui é? Muito bom. Bom, então era isso que a gente queria mostrar sobre a dashboard, tá, pessoal? Agora a gente vai partir para a parte do laboratório, tá? Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui o manual que vocês vão utilizar, tá? Vai enviar para todo mundo. Enviar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai enviar para vocês o manual, tá? Então, vocês vão receber este PDF aqui. Beleza? Então, esse aqui é o manual que a gente vai utilizar hoje para vocês conseguir fazer a configuração. Aqui embaixo tem uma historinha, né, descrevendo o cenário proposto para vocês, né? Então, vocês vão conseguir observar aqui do que se trata. Descendo um pouquinho mais, a gente tem os equipamentos que vocês vão ter em mão. Então, a gente tem o MX64, o MS220 e o MR32 ou 33, tá? Então, vocês vão ter em mãos um MX, um MS, um switch e um MR, um access point, tá bom? Sobre o acesso à dashboard, vocês vão receber, logo após eu apresentar aqui o manual, vocês vão receber o usuário e a senha. Para acessar é dashboard.merak.com ou merak.cisco.com, tá? E aqui um ponto bem interessante é a arquitetura desse laboratório, tá aqui descrito para vocês, tá bom? Então vocês vão conseguir observar também. E aqui começa a parte de configuração, mais especificamente do MX, tá? Fábio, a gente, rapidamente, o Fábio perguntou se a gente falou sobre SD-WAN. A gente chegou a falar da licença que você precisa para ela. Então, Enterprise já basta, tá bom? Agora eu preciso de alguns features avançados de segurança. Aí precisa ir para Advanced, tá bom? Aí existe o SD-WAN Plus também, eu não lembro exatamente todos os features que possuem, mas a gente vai mandar para vocês depois, tá bom? Junto com as apresentações. Mas especificamente do SD-WAN é Load Balance, né? 2 links de internet, e isso aí é uma explicação bem geral, tá, gente? Eu não vou especificar muito, senão a gente vai comer todo o seu tempo e vai acabar não conseguindo finalizar os laboratórios, tá bom? Sim, exato. Mas um resumo bem básico é o seguinte: você vai ter 2 links de internet no mínimo, e esses 2 links eles vão ter uma inteligência por trás, um algoritmo, onde a gente vai conseguir fazer testes. Então, o primeiro link, por exemplo, né, você está acessando o Office 365, tá? Como exemplo. O primeiro link vai conectar o Office 365 e vai pegar telemetrias de como foi essa conexão. Então, quantos pacotes ele perdeu, qual foi o ping dessa conexão, a questão de jitter, de latência, etc. O segundo link vai rodar esse teste também. Então, o segundo link vai pegar e vai falar, poxa, eu tive esse resultado. Os dois vão se comparar e o que melhor tiver resultado, os pacotes serão enviados por ele. Então, se o primeiro link saiu como campeão, vamos dizer assim, ele vai ser responsável por passar essa comunicação, tá? Então, é como se a gente tivesse uma inteligência por trás disso. Vitor, isso quer dizer que todos os pacotes do Office 365 serão enviados somente pelo link 1? Não. Né? A gente pode ter um balanceamento também desses pacotes. Então, às vezes, o meu link 1 está muito cheio, ele está muito engarrafado, eu vou conseguir também mandar pelo segundo link. Outro ponto é disponibilidade. Então, a partir do momento que o link 1 cair, o link 2 já vai ser utilizado automaticamente, o que vai representar um impacto no nosso ambiente muito menor
do que se eu tivesse uma rota e esse roteamento fosse feito de forma manual ou por um protocolo de roteamento padrão, tá bom? Bom, voltando para o manual, tá, pessoal? Vocês vão se deparar aqui na configuração esse N aqui em verde, tá? O que esse N significa? Esse N vai significar o número do seu lab. Então, se você está com lab 1, o N vai ser 1. Se você está com lab 3, o N vai ser 3. Então, nesse caso aqui, você vai configurar a subnet como 10.0.1.0/24. Se você está com lab 3, 10.0.3.0/24 e para os outros a mesma coisa, tá bom? Então aqui vocês vão configurar a parte de VPN. Ponto importante, tá? Como se trata de uma solução em nuvem e uma dashboard na web, é muito comum que as interfaces elas mudem e a disposição dos botões ali, das opções, elas se alterem também. Então é importante vocês saberem disso, porque pode ser que a interface seja um pouquinho diferente de como está aqui nos prints, mas isso é normal, a plataforma ela atualiza sempre. Então é muito difícil para a gente ficar atualizando. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade, podem entrar em contato com a gente, tá bom? E aí vocês vão configurar a parte de Traffic Shaping também e a parte do MX Bônus aqui, que é a ativação do AMP, isso aqui vocês também vão se deparar. Logo após vem a parte do Access Switches, né, do MS. Então vocês também vão fazer a configuração aqui. De novo o N, tá? Então loja N Switch, então vai ser loja o número do lab Switch. Vocês vão configurar a porta dos switches, tá? E logo após tem o bônus aqui do MS também, que vocês podem executar, tá bom? E por último o MR. Então vocês vão configurar aqui configurações como SSL de guest, por exemplo, com o login do Facebook, que é um ponto bem legal. E várias outras configurações, como a utilização de tag VLAN e relatório PCI, tá? Esse relatório é comum ele dar problemas, tá? A gente só mostra para vocês como que tira esse relatório, não se preocupem se aparecer alguns problemas para vocês, tá bom? E o bônus aqui do MR. E um ponto interessante que é essa parte do System Manager não vai ser possível fazer, como vocês sabem, esse treinamento ele era feito de forma presencial, mas por conta da pandemia a gente adaptou para o modelo online, tá? Então, no momento não vai ser possível fazer o System Manager porque a gente precisa de um celular e para fazer esse enrollment, né? Então, geralmente o que a gente fazia? A gente vinha com o celular e fazia esse enrollment na dashboard de cada um, mas não vai ser possível por a gente estar no modelo online, tá bom? Então, chegou aqui no System Manager, vocês terminaram um laboratório, aí é só informar para a gente e após isso vocês estão liberados, tá bom? A gente vai mandar para vocês os labs e aí o Vitor vai passar o... O Vitor vai ver se consegue mais alguns links para todo mundo conseguir fazer. Tá bom, Tá? tá bom. Mas é basicamente isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tem que passar para eles aqui o acesso. Pessoal, quem puder compartilhar aqui com a gente, só dá um oi para sinalizar quem de fato vai conseguir fazer o dashboard agora, o lab aqui com a gente. A gente não tem links para todos, mas só dá um sinalzinho para a gente aqui quem vai realmente conseguir fazer nesse momento, só para a gente ter uma ideia. De quantos links, né? Foram necessários. Sim.
Vicente, acho que é possível sim. Deixa o Vitor voltar, mas eu acho que é possível a gente deixar aberto para quem tiver com o horário comprometido fazer depois, tá? O bom de fazer agora é que a gente está aqui para esclarecer as dúvidas, mas eu acho que é possível sim, tá? Já te confirmo. Eu acho maravilhoso. Tá, então, vou colocar o código. Pessoal, só dá um oi aqui pra gente. Sinaliza, por favor, quem vai fazer o lab com a gente agora? Tiago Silva, entendi que sim, certo? Cosme também. Manda um ok aqui para mim no chat, por favor. Bom, pessoal, a gente separou para vocês aí os labs por pessoas, tá? Por pessoa. Então, por exemplo, a Gabriela ela vai conseguir acessar o lab pelo M360 lab1 @gmail.com.